Olá, estamos de volta para a gravação do nosso segundo vídeo da aula de hoje, sábado, 17 de abril de 2021. Estamos estudando o livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração. No primeiro vídeo nós vimos o item 1, finalidade da adoração, e começamos o item 2, adoração exterior. Nós vamos continuar o item 2 agora, pergunta 655. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Então, assim, é reprovável eu frequentar uma determinada religião só porque todo mundo faz, e se eu não for, as pessoas vão falar, vão ficar chateadas e tal, é reprovável? E aí ele fala assim, veja só, a intenção é a regra. Aquele que não tem em vista se não respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Então veja a diferença. Se eu faço isso, por quê? Todas as pessoas acham muito importante, eu preciso fazer, porque senão essas pessoas vão ficar muito escandalizadas, vão ficar chateadas e tal. É uma coisa. A minha intenção é fazer com que aquelas pessoas, apesar de eu não acreditar profundamente naquilo, respeitar aquela sociedade em que eu estou inserido. A intenção é respeitar o grupo. Agora veja, se eu pratico aquilo única e exclusivamente por ambição, aí esquece, é aquilo que a gente já estava conversando. Não tem nenhum valor, muito pelo contrário, né? É uma situação, ele usa a palavra desprezível, né? Então veja, é bem ruim mesmo, né? Questão 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Então veja, quando eu estou ali reunido com outras pessoas, é melhor do que eu estar sozinho fazendo uma oração, coisa que valha? E a resposta é muito interessante, olha só. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair bons espíritos. E acontece o mesmo quando fazem por adoração a Deus, né? Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos positiva. Cada um pode adorar Deus pensando nele. Então veja, quando eu junto, quando eu tenho mais pessoas, claro que isso vai me dar mais força, né? Mas é muito importante que eu também tenha os meus momentos individuais de adoração, né? Não quer dizer que eu tenha só que esperar os dias em que eu frequento o templo religioso que eu faço parte, né? Mas sim que durante os outros dias eu também posso fazê-lo. Item 3, vida contemplativa. Olha, vida contemplativa é muito interessante, né? Os homens que se entregam, questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Então veja, a pessoa fica lá meditando, não faz mal para ninguém, né? Fica lá no cantinho dele, pensando em Deus. Olha só, Deus fica felizinho, olha que legal, ele está pensando em mim o tempo todo. Que carinha gente boa esse. E olha a resposta que é para dar uma chacoalhadinha. Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem. E são inúteis. Olha que coisa difícil. Não fez o mal, mas só de não fazer o bem, ele já não está fazendo nada de importante. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Então, o fato de eu ficar lá, meditando, orando, pensando em Deus, etc., não vai fazer com que eu
seja uma pessoa excelente. Muito pelo contrário, quando nós reencarnamos, trazemos, né, um plano, tudo que temos que cumprir aqui na Terra. E uma das coisas que a gente já sabe que tem que fazer é amarmos uns aos outros, ajudarmos-nos, né? Estarmos sempre prestando atenção nas outras pessoas, fazendo todo o bem que nos for possível, né? Então, o fato de eu me dizer um adorador da divindade não vai ter nenhum resultado importante, né? Muito pelo contrário. Eu preciso agir, eu preciso tomar as rédeas do meu destino e agir, e pensar no bem, fazer o bem. Vamos então para o nosso item 4, é o último item do estudo de hoje, da prece. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, fervor e sinceridade. É tudo aquilo que a gente vem falando, veja. O que vale é o sentimento, é a minha intenção, né? Não adianta, ele coloca lá no final, não adianta aquela pessoa orgulhosa, egoísta, ela, a não ser que a prece dela seja muito sincera, se não tiver sinceridade, não adianta. Né? Se não for uma prece ditada pelo coração, como ele diz, eu acho tão bonito isso, ela não vai ter nenhum efeito, não vai ter força nenhuma. Como diz uma amiga minha, não vai chegar nem até o teto, né? Ela não vai ter força. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E olha só, tá vendo? Como a gente aqui também é um puxãozinho de orelha. A prece, ela tem 3 funções. Normalmente, a gente faz as nossas orações sempre pedindo alguma coisa, né? A gente agradece, é assim, eu gostaria de agradecer, você agradece um pouquinho, pede um tantão, né? E tem uma coisa que dificilmente a gente faz, que é o louvor, né? O louvar. Então, essa terceira função, ela é uma função bastante esquecida, porque nós damos muita importância, claro, aos nossos pedidos, né? Agora, ainda mais nessa situação que estamos, né? Uma situação bastante complicada. Nós pedimos. Normalmente, de vez em quando a gente agradece, né? Mas nós nos esquecemos dessa parte do louvor, né? Questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para os assistir. Então veja, quando eu estou sempre em contato com Deus, que eu estou sempre nessa condição de fazer orações, eu vou estar sempre protegido, sempre com a espiritualidade ali próxima a mim, desde que a minha oração seja feita pelo coração, seja sincera, né? Questão 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Olha que resposta.
Essas pessoas julgam que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, veja, eu não tenho que fazer preces maravilhosas, imensas, nada disso. Eu preciso fazer a minha oração ditada pelos meus sentimentos, né, com sinceridade. Eu preciso orar bem. Né? Agora a gente já aprendeu como faz uma boa oração, né? A gente não precisa de fórmulas decoradas. Precisamos simplesmente expor os nossos sentimentos. Essa foi a última questão do nosso segundo vídeo e nós vamos então nos encontrar daqui a pouquinho. Até já!